Oi pessoal, eu sou o Alessandro e hoje eu vou comentar esse quadrinho aqui, Uzumaki. Uzumaki é o segundo mangá que eu leio que saiu pelo selo Tsuru da editora Devir. O primeiro que eu li foi Nonomba. Nesse selo já saíram 4 mangás, né? O primeiro, infelizmente, eu não consegui, que é O Homem que Passeia, tá esgotado, espero conseguir um dia, parece ser bem legal. E o terceiro ainda vai sair vídeo aqui no canal sobre ele, é só esperar um pouquinho, né? De todo modo, esse selo Tsuru, ele traz mangás clássicos em volume único. E isso para mim é muito bacana, né? Eu achei uma proposta excelente, estou curtindo bastante esse selo da Devir, né? E vamos lá, o Uzumaki já havia sido lançado aqui no Brasil, ou seja, isso aqui não é inédito, né? Isso saiu aqui no Brasil lá por volta de 2006 pela editora Conrad em 3 volumes. A diferença é que agora é um volume só, né? Esse tijolinho aqui de mais de 650 páginas. Mas vamos à história. O Uzumaki, uma espiral é a tradução, né? A tradução de Uzumaki seria uma espiral. É produzido, né, desenhado e escrito pelo Junji Ito. Desse autor eu só havia lido Fragmentos do Horror, uma coletânea de contos de horror que saiu pela editora Darkside no ano passado. Essa obra aqui com certeza tem pretensões maiores do que Fragmentos do Horror, né? Em Uzumaki, o Junji Ito conta uma saga, né? É uma história ambientada numa cidadezinha do Japão, uma cidade que tem em torno de 6.000 pessoas, e a protagonista e narradora se chama Kirigoshima. E também tem um papel fundamental na história, o namorado dela, que é o Shuichi Saito. Mas vamos lá, vamos aos poucos, né? Como é que começa o Uzumaki? Tudo começa com uma terrível obsessão que o pai do Shuichi Saito, né, que é o namorado da protagonista, tem por espirais. Ele passa a observar espirais em tudo quanto é lugar, fica só olhando para as espirais, começa a comprar objetos espiralados, sejam eles molas, conchas de caracóis, ele começa a juntar tudo isso, né? E essa obsessão vai se tornando tão grande que ele deixa de trabalhar por causa dela, até ter uma espécie de final trágico por causa dessa obsessão. E esse pequeno caso, que é o caso de um indivíduo, ele vai crescer até tomar proporções quase que cósmicas, né? E, inicialmente, o Uzumaki ele vai funcionar como uma espécie de sequência de contos. Contos de terror que, de alguma maneira, se relacionam a espirais, né? E o que acontece é que a ambientação e a protagonista ficam as mesmas, né? A ambientação, a protagonista e esse tema, que são espirais. Só que as situações, a partir disso, são as mais variadas possíveis. Temos, por exemplo, uma mulher que tem um desespero em relação a espirais, ao contrário do protagonista do primeiro conto, né, que tem uma obsessão. Ela tem uma obsessão, só que ela quer fugir de espirais, né? E, de repente, ela descobre que dentro do ouvido dela, uma parte do ouvido dela é em forma de espiral. Isso é terrível. Há, por exemplo, um conto sobre espirais em cerâmicas, sobre cabelos encaracolados e como é que isso é usado como uma maneira de seduzir, de chamar a atenção. É bem bacana, né? Pessoas que se tornam caracóis, né? Porque a concha do caracol tem forma de espiral. Tem um conto onde aparece uma mola de um jeito meio bizarro também. O que chama muita atenção é a capacidade imaginativa do Ito, que pegou isso, espirais, e desenvolveu em vários contos e criou situações assustadoras, né? E os contos eles obedecem a uma sequência e mesmo a uma cronologia. Tem cronologia entre eles, né? Só que grande parte deles se sustenta isoladamente. E esses contos, né, de situações bizarras, elas vão se acumulando, se acumulando, se acumulando, até que se desencadeia uma espécie de saga final, onde essa cidadezinha fica completamente isolada do mundo. Na verdade, eles até conseguem chegar até ela, mas não conseguem deixá-la. E eu li isso aqui numa tarde de domingo. E foi uma boa leitura. Mas eu estava pensando, eu acho que isso aqui funciona melhor sendo lido aos poucos, conto a conto, pensar em conto a conto, né? Essa leitura no fluxo, que foi a que eu fiz, né? Sentei e li tudo, ela é boa, mas ela faz com que, sei lá, a gente deixe de ficar pensando na especificidade de cada conto, né? E pegue mais a obra como um todo. Acho que isso aqui talvez funcione melhor, sei lá, sendo lido em 3, 4 vezes. Mas isso é uma opinião, né? E o seguinte, né? A influência de Lovecraft é confessada pelo Ito para essa obra, né? O que nós temos aqui?
é um mundo no qual a racionalidade é apenas a superfície, né? É apenas a ponta do iceberg. O restante todo do iceberg, as profundezas do iceberg, são de maldade e loucura. Não existem forças humanas capazes de combater essa maldade e essa loucura que tem a palavra final. Ou seja, não há feitiço, não há tecnologia. O que há? Há apenas pessoas fracas tentando lidar com uma situação terrível da melhor forma possível. Terrível talvez seja pouco, né? Uma situação terrível, bizarra e grotesca. E o bacana é que esse bizarro e esse grotesco conseguem ser expressos no traço do Ito. Deixa eu mostrar um pouco o desenho dele para vocês. Olha só. Aqui está um pouco o desenho, aquela situação que eu falei dos cabelos encaracolados. Deixa eu mostrar mais. Cara, a gente vai vendo a situação, a gente fica... Caraca, que é isso, cara? Ele consegue, no desenho, transportar esse clima de horror. Eu tenho que confessar que teve cenas que eu achei bem fortes, né, que geraram em mim uma sensação de repulsa, assim. Isso dá para ver que a história foi bem assim feita, né? Porque na verdade é esse o sentimento que o horror quer causar. Uma das que mais me causou isso foi uma cena, vou até ver se eu acho aqui para mostrar para vocês, na qual uma mulher ela corta as próprias digitais, porque nas digitais existem espirais, né? E ela tem esse medo terrível das espirais. É aquela mesma da situação do ouvido que eu falei para vocês. Olha a cena aqui. Cara, é bem, assim, é um negócio, sei lá, não é aquela situação war, de corta a cabeça, não sei o quê, mas que dá uma sensação na gente, caramba, o que que é isso, né? E é algo que às vezes os quadrinhos têm muito mais dificuldade de causar do que no cinema, e o Ito conseguiu, assim. E o que eu achei muito bacana é que o Ito vai desde uma situação que é uma obsessão humana, né? A situação mais simples de um indivíduo, até um terror cósmico. E os dois estão ligados. Eu tenho que dizer o seguinte, né? O final, ele não é ruim, mas ao meu ver, ele ficou abaixo do restante da jornada. Para ser justo, eu tenho que dizer que o final é coerente, né? A sensação de desesperança permanece. Mas ele está aquém do restante, assim. E o seguinte, embora isso aqui seja completamente diferente do que eu vou falar agora, da obra que eu vou citar, ela me lembrou muito o sentimento que eu tive quando eu assisti A Tempestade do Século, do Stephen King, que é uma história, né? Não, foi um filme adaptado, uma história do Stephen King, que é uma história que também nós temos uma cidadezinha isolada, lidando com um grande mal, a sensação de é impossível fugir, não há nada o que fazer, mas assim, a pegada é completamente diferente. Em Uzumaki há uma sensação, essa sensação de incapacidade, esse isolamento, tem uma pegada de bizarrice, acho que essa é a palavra, né? Que pelo pouco que eu já li, estou descobrindo agora, é algo muito comum nesse horror oriental e muito marcante no Ito, pelo menos, né? Tanto assim o Uzumaki quanto nos fragmentos do horror tem isso. Bom, esses são meus comentários sobre esse mangá aí, sobre Uzumaki. E você, gosta de quadrinhos de terror? Gosta de mangá de terror? Conhece o Ito? Conhece outras obras de que quem gostou de Uzumaki vai gostar? Bota aí nos comentários, isso vai ser legal até para eu descobrir mais coisas. É um gênero que eu conheço muito pouco. Peço também que, se gostou, deixa teu joinha. Se não é inscrito no canal, se inscreva. Dá uma olhada aqui também na descrição, tem os contatos do Ministério dos Quadrinhos, a página do Facebook, e-mail, tem o link da Amazon. Caso você queira ajudar o canal, se entrar por aí e fizer alguma compra na Amazon, a Amazon paga uma porcentagem ao canal. Acho que as informações que eu queria dar são só essas. Um abração e até o próximo vídeo.